Fala, galera! Existe um software que ele consegue te mostrar de forma visual o funcionamento de um determinado programa que você faz de CLP. E esse software é o Factory.io, beleza? Você só vai entrar no factory.io.com, como está sendo mostrado aqui no site. E você tem direito de baixar ele aqui, ó, try for free. Você vai fazer um cadastro e eles vão te dar uma licença de 30 dias grátis. E com essa licença de 30 dias grátis, você vai treinar e vai aprender a programar o seu CLP. Você vai necessitar de dois. Primeiro, um software, que você pode ver aqui que ele é um PLC Training, ou seja, ele é um software para você treinar programações em CLP, em 3 dimensões. Você consegue montar dentro do ambiente dele linhas industriais, linhas de processos e fazer a simulação do seu funcionamento através de um programa de CLP. Só que esse programa de CLP precisa ser um que possibilite um protocolo chamado OPC, beleza? É Open Platform Communication, OPC. E o software que eu vou utilizar para isso é o CodeSys. O CodeSys também é um software gratuito, basta você entrar no site dele, clicar aqui nessa setinha de download, beleza? Clicando nessa setinha de download, você vai vir aqui, ó, CodeSys Stores. Após carregar o site, você vai ver que esse software ele não é muito diferente daquilo que a gente já tinha visto no programa Vatron Soft. Por quê? Porque ele também segue a norma IEC 61131, que é a Bíblia do programador de CLP. Então baixe esses dois softwares e eu vou mostrar para você como funciona cada um, primeiramente, e depois nós vamos integrar, nesse vídeo de hoje nós vamos integrar um determinado projeto e vamos ver esse projeto em funcionamento. Então vamos lá, baixe esses programas e vamos começar o nosso treinamento. Se você já tem os programas, vamos de imediato começar o nosso treinamento, beleza? Antes disso, você que não me segue aqui no YouTube, eu te convido a me seguir e curtir o vídeo caso você goste, beleza? E eu acredito que você vai gostar porque a gente está falando de uma das áreas mais interessantes, que é a automação. Especificamente a automação industrial, que tem crescido assim, de forma exponencial. Inclusive saiu uma reportagem na revista Economia que essa é uma das profissões do futuro e tem um crescimento exponencial para os próximos anos. Então é essencial que você aprenda a parte de automação e esse software vai te ajudar a entender muito bem um pouco de automação, beleza? Alguma das características da automação. Então você vai clicar no software Factory.io e você vai ter aqui essa janela inicial. Primeira coisa, vamos entender o que é cada uma dessas janelas. Eu vou ter aqui a Documentations, que são documentações e tutoriais que você pode seguir caso você nunca tenha trabalhado com Factory.io ou nunca tenha trabalhado com CLP ou queira fazer a integração de um CLP ou de um software de CLP com Factory.io, é só você dar uma olhada aqui no Factory.io. Então Get Started, que você nunca fez a programação, nunca utilizou, nunca ouviu falar do Factory.io, só você clicar em Get Started. Manual, as partes, ou seja, todas as peças, todos os equipamentos que estão disponíveis dentro do Factory.io. Cenas, o que tem de novidade é que a gente tem alguns tutoriais para programação de CLP da Allen Bradley, Schneider, Siemens, CodeSys, que vai ser o software que nós vamos utilizar, interface de boards e controlar IOs de in e out, entradas e saídas, beleza? Se você clicar aqui em New, você vai ter acesso a uma planta industrial onde você vai conseguir montar algum projeto. Isso aí vai ficar para a próxima aula. Open, se você tem algum projeto já feito, você pode clicar aqui em Open e ele vai abrir esse projeto para você. E cenas. Vamos clicar aqui em cenas. Quando nós clicamos em cenas, são abertas aqui 21 cenas padrões que o próprio software CodeSys ele te fornece. Beleza? Cenas que você pode programar em CLP. Nesse caso aqui, vamos abrir uma qualquer aqui, ó. Vamos abrir essa cena aqui, ó. Quando você abre essa cena, aqui você vê uma esteira, aqui você vê tem um sensor de barreira, aqui onde esse símbolo aqui é onde vai ser depositado uma caixa, aqui onde essa caixa vai sair. Você vê que tem sensores aqui do tipo indutivo, sensores de barreira, tem uma série de sensores que você pode programar em um software específico, no nosso caso aqui será o CodeSys. Então, existem 21 plantas ou 21 cenas que você pode programar em CLP. Nós vamos programar uma dessas cenas hoje. Mas na próxima aula eu vou ensinar você a projetar cenas, a criar a sua própria cena. Aqui nesse mesmo tópico de cenas, a gente tem mais cenas. Esse mais cenas aqui são as cenas que já foram criadas dentro do CodeSys,
que você criou e ele salvou para você. Então a gente vai aprender a criar e, consequentemente, a programar essas cenas. Então vamos voltar aqui em cenas. As cenas que nós vamos programar hoje é essa aqui, ó. O nome dela é From A to B, ou From A to B, do ponto A até o ponto B. O que eu quero? Eu tenho aqui uma caixa, vamos dizer que isso aqui é uma caixa, e eu quero que essa caixa ela saia do meu ponto A e vá até o meu ponto B, beleza? Essa é a programação que eu vou fazer agora. Quando chegar no ponto B, a minha esteira deve parar, certo? Antes de nós entrarmos e começar a projetar, vamos entender algumas coisas aqui do CodeSys. Primeiramente, você vê aqui, ó, que existe quando eu clico com o botão direito do meu mouse, você vai ver que aparece uma bolinha. Essa bolinha é um ponto de referência, ou seja, a sua câmera ela vai girar em torno desse ponto, beleza? Ela está girando em torno desse ponto. Eu estou utilizando o botão direito. Há duas possibilidades de movimentação dessa bolinha. Primeiro, se você apertar o scroll do seu mouse, ou o botão do meio, aquele que você gira, clicou, você gira para um lado e vai para o outro lado e move essa bolinha. Beleza? Talvez você que trabalha com algum software 3D, como SolidWorks, vai sentir um pouco de dificuldade porque a relação de movimento aqui é bem diferente de uma plataforma como o SolidWorks. Então, se você quer movimentar essa bolinha, lembrando que essa bolinha aqui é um ponto de referência, é só você movimentar o mouse. Você pode ir para um lado, para o outro, beleza? Movimentou, trocou o seu ponto de referência, apertando o botão direito de novo, ele vai girar em torno desse ponto de referência. Outra forma de você alterar o ponto de referência é dando 2 cliques normal com seu mouse, com seu botão direito. Dei 2 cliques aqui, veja que o meu ponto de referência passou a ser em cima da minha esteira. Então, você pode movimentar aqui o seu software baseado no seu ponto de referência, dando 2 cliques com o seu botão esquerdo do mouse em cima da sua esteira. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender, beleza? Esse é o primeiro comando. Segundo comando, para dar zoom, rola o seu scroll aí, você consegue dar zoom, mas baseado no seu ponto de referência. Veja que ele sempre vai ir para o seu ponto de referência, olha lá, ó. Ele sempre vai para o seu ponto de referência. Alterando o ponto de referência, olha lá, alterei o ponto de referência, o meu zoom já vai para outro ponto de referência. Entendeu? Zoom é só você rolar a base o rolo do seu scroll dentro do CLP. Tudo isso é possível utilizando a câmera orbital camera, orbit camera. Se você utilizar, veja que o símbolo dele tem um ponto de referência e você pode girar em torno dele. Ah, eu quero utilizar outro tipo de câmera. A gente pode utilizar aqui, ó, o Fly Camera. O Fly Camera nada mais é, ele vai girar em torno de um eixo. Então você tem esse movimento de girar em torno de um eixo aqui. Eu não sou muito fã dele não, eu gosto mais de utilizar a Orbit Camera. Mas existe uma terceira que é muito útil para sua programação, que é esta daqui, ó, que é First Person Camera. Esse First Person Camera, ele simula como se tivesse uma pessoa andando no seu ambiente industrial. Veja que eu estou num galpão e eu posso andar aqui com a setinha do meu teclado, eu ando. Veja que quando eu esbarro na minha esteira, ele não permite eu passar. Por que essa câmera ela é legal? Porque se você colocar um sensor de barreira, ou uma cortina, um sensor de cortina para proteção do seu ambiente industrial, essa pessoa é como se simulasse estivesse andando uma pessoa. Então, caso ele ultrapasse essa barreira ou essa cortina, a gente pode fazer uma programação dentro do CLP de parar todo o seu processo ou toda a sua parte lógica para que não aconteça nenhum acidente, lhe regulamentando conforme a NR12, que é a norma para equipamentos industriais, beleza? Segurança de equipamentos. Então tá, então voltando aqui para o First Camera, vamos colocar aqui o ponto, então a gente vai projetar essa linha aqui, ó. Tá, o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída nessa linha industrial? Se eu clicar aqui, ó, nesse símbolo, você vai ver, ó, Sensor Tags, ou seja, quais são os sensores que eu tenho disponível. Cliquei, veja que eu tenho apenas um sensor aqui, que é um sensor de barreira. Se você for na documentação do CodeSys, você vai ver que esse sensor de barreira é um sensor normalmente fechado. Isso tem que ser levado em consideração na hora de você programar. Então dê uma olhada lá na parte de documentação. No próprio site do CodeSys você tem toda a documentação, como é o funcionamento de cada sensor que eles têm aqui. Então,
Esse sensor aqui é um sensor normalmente fechado. Apareceu a tag dele. Essa tag é importante. E aqui, ó, você vai ter as tags dos seus atuadores ou das suas saídas do CLP. Então, no nosso caso, se eu clicar aqui, ó, veja que ele apertou aqui, ó, conveyor ou esteira. Beleza? Esteira nada mais é essa daqui, mas está sendo controlada por esse módulo redutor visto aqui embaixo. Então, pessoal, a área de programação e interação é muito interessante. Eu sempre procurei um programa que tornasse mais claro aquilo que estava sendo feito a nível industrial em programação de CLP. E esse programa aqui, ele é excelente para isso, beleza? Então, esse é o nosso primeiro projeto. Vamos agora construir uma programação simples para você ver como que funciona a programação e a integração entre esse programa chamado Factory.io e o CodeSys. Então, você vai abrir o seu CodeSys. Quando você abrir o CodeSys, ele vai abrir aqui uma janela parecida com essa, beleza? Você vai clicar aqui, ó, em novo projeto, New Project. Clicou em New Project e você vai clicar aqui, ó, Standard Project e vai dar um nome para ele. Vou dar um nome aqui de, vamos lá, ó, cena 01. Beleza? Que é a cena que nós vamos programar. A to B. Nós vamos fazer a esteira movimentar aquela caixa do ponto A até o ponto B. Você vai dar um OK. Ele vai processar. Assim que processado, ele vai mostrar aqui para vocês qual vai ser o dispositivo que você vai utilizar. Pode deixar CodeSys Ctrl em V3, beleza? Se você estivesse utilizando um outro CLP, por exemplo, um CLP tem um que usa CodeSys, que é o Vago. Você poderia colocar aqui o CLP seu da Vago específico. E aqui, ó, PLC Program. Eu já falei que existem algumas linguagens estruturadas de programação. Então, nós vamos utilizar a linguagem Ladder, beleza? Então, você pode vir aqui e colocar Ladder Logic Diagram. Clicou em Ladder Logic Diagram, você vai dar um OK e confirmar. Ele vai carregar todas as configurações e vai abrir para você aqui uma janela de propriedades do seu dispositivo. Essa janela de propriedade do seu dispositivo é onde você vai fazer as configurações do seu programa, vai fazer o seu programa, declarar as suas entradas e as suas saídas. Onde você faz isso? O seu programa, dentro de PLC_PRG, ou PLC Program. Você vai dar dois cliques nele, ele vai abrir aqui para você esse ambiente aqui de programação, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer inicialmente é declarar todas as nossas entradas e nossas saídas. Voltando aqui para o software, a gente tem uma entrada só, que é o sensor meu de barreira, que está aqui, e uma saída só, que é o meu motor redutor da esteira. Então são uma entrada e uma saída. Como que eu faço isso dentro do ambiente CodeSys? Beleza? Você vai ver aqui uma parte escrita, e você vai ver que tem var e endvar. Var de variável. Variável é onde você vai declarar as suas variáveis de entrada e saída. Veja que ele abre uma espécie de bloco de programação para você, que vai iniciar em var e vai finalizar em endvar. A primeira coisa que você vai fazer é declarar as suas entradas. Então vamos colocar um comentário. Como que é um comentário? // e eu vou colocar aqui entradas. Beleza? Deu entradas. Qual que vai ser o nome da sua primeira entrada? Então vamos colocar o nome de sensor. Beleza? Você vai dar 2 pontos e você tem que falar que tipo de dado que é esse sensor. Lembrando que o sensor de barreira, ou ele é nível lógico alto, ou ele é nível lógico baixo. Beleza? Nível lógico alto ou nível lógico baixo. No nosso caso aqui, a gente vai, se é nível lógico alto ou nível lógico baixo, qual que é o tipo de dado? É um dado booleano. Beleza? Então, se é booleano, eu já falei em uma das aulas minhas de programação CLP dos tipos de dados disponíveis. Então, o que nós vamos utilizar especificamente aqui é o dado booleano, que é nível lógico alto. Nível lógico alto quer dizer 0 ou 1, ou 1 na realidade, né? Ou ligado. Então, vamos colocar aqui booleano, ligado ou desligado, né? Se for nisso, se eu levar em consideração nível lógico alto e nível lógico baixo. E vou dar um ponto e vírgula. Declarei a minha primeira variável de entrada. A próxima variável que eu vou utilizar é a variável de saída. Então vamos colocar aqui, ó, // saída, beleza? Ou saídas, vamos colocar saídas. No caso nosso vai ser só uma, mas já vamos deixar como padrão saídas. No nosso caso vai ser esteira, então vamos colocar esteira, que é o nome da variável de saída que eu vou utilizar. 2 pontos. E é uma variável booleana também, porque uma hora o meu motor redutor vai estar ligado ou desligado, é 0 ou 1, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Então vamos declarar como booleana também, ponto e vírgula. Pronto, declarei todas as minhas entradas e saídas dentro do software. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui
em PLC Program. E antes, em PLC Program não, vamos ver aqui em Application, beleza? Vamos dar um build aqui primeiro, só para ver se tem algum erro. Você vai clicar aqui nesse ícone aqui, ó, Build, e ele vai construir para você. Se tiver algum erro, ele vai falar que há algum erro. Veja que não deu nenhum erro, tá tudo tranquilo. Então vamos vir aqui, ó, Application, você vai clicar em botão direito, vai adicionar objeto, add object, você vai clicar e você vai procurar aqui, ó, Symbol Configuration. O que é esse Symbol Configuration? É onde você vai colocar de forma simbólica a declaração das suas entradas e saídas, já que a gente está falando a nível de programação simulada, beleza? Então vamos clicar em Symbol Configuration. Não muda nada aqui, só dá um adicionar e ele vai abrir essa nova aba aqui para você dentro do seu ambiente de programação. Vamos dar novamente aqui um build. Quando ele der um build, ele vai abrir essas três posições aqui, ó. E veja o que apareceu aqui, ó. PLC PRG, underline PRG, ó, PLC Program. Você vai clicar aqui em mais e veja que apareceu aqui, ó, que a esteira, ela é uma saída, beleza? Booleana. Então, você clica aqui nela para selecionar, porque você vai utilizar de forma simulada essa saída. E você vai clicar aqui o sensor, que também é uma booleana entrada. Clica, o que acontece? Você está falando que dentre as entradas e saídas que você vai utilizar especificamente para o seu projeto, a gente vai utilizar tanto a esteira quanto o sensor. São as duas entradas e saídas. O primeiro passo está pronto. O segundo passo é o seguinte. Quando você instala o CodeSys, ele vem um software junto com ele que é um protocolo chamado OPC. Então vamos lá, você vai vir aqui, ó, e vai digitar CodeSys. Veja que apareceu aqui, ó, CodeSys Control Win V3 Sys Tray. Você vai clicar, que esse é o software que nós vamos utilizar. Quando você clicar, eu vou tirar a minha imagem daqui, ó. Veja que ele apareceu aqui na parte de baixo todo cinza, ou seja, quer dizer que ele não está funcionando. O que é esse CodeSys Software Sys Tray? Ele é um CLP virtual, beleza? Então você vai botar esse CLP seu para funcionar a partir de agora. Então você vai clicar aqui e vai dar um Start PLC. Deu um Start PLC, ele vai aparecer aqui uma mensagem, basta você dar OK. Se você não quiser que apareça a mensagem também, você clica aqui, mas para mim não importa tanto. Vou dar um OK. Ele vai carregar e quando ele ficar dessa forma aqui, ó, quer dizer que ele já está em funcionamento. Veja que ele ficou todo colorido aqui, ó. Então ele já está em funcionamento. Vou voltar a minha imagem para cá e vamos dar continuidade no nosso programa, beleza? Vou começar o nosso programa. Beleza, como o nosso sensor é um sensor normalmente aberto, fechado, eu vou colocar aqui então, nessa linha, um contato normalmente aberto, beleza? Já que ele é normalmente fechado, é como se na entrada do meu CLP já estivesse com nível lógico alto. Se já está com nível lógico alto, o que acontece é uma comutação dessa entrada aqui. Essa entrada que era normalmente aberta passa a ser normalmente fechada. Então é como se houvesse um fluxo de energia virtual aqui, nesse sentido, do sua esquerda para a sua direita. Vou declarar qual que é essa entrada aqui, ó. Vou clicar aqui nos três pontinhos e essa entrada representa o meu sensor. Beleza? Clica aqui nesse quadrado e você vai adicionar uma bobina. Adicionou uma bobina, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou clicar em esteira, que representa a minha esteira. Então, o meu programa é esse daqui, beleza? O que vai acontecer nessa programação especificamente? Eu vou dar aqui um build novamente, beleza? Tá tudo correto. O que vai acontecer nesse programa especificamente? Você vai... Quando eu apertar para simular lá no Factory.io, esse contato aqui já vai estar normalmente fechado, porque a barreira, o sensor meu de barreira é um contato normalmente fechado, então quer dizer que ele já está conectado no CLP e enviando um sinal nível lógico alto. Enviando um sinal nível lógico alto, esse carinha aqui vai estar normalmente fechado e haverá um fluxo de energia energizando a minha bobina esteira, que vai estar vinculada com o meu CLP. Beleza? Estará vinculada com a minha esteira. Quando a minha caixa encontrar o sensor, o que vai acontecer? O sensor que estava normalmente fechado vai ficar normalmente aberto, aqui vai abrir e desenergizar a minha esteira. Você precisa entender um pouquinho da parte elétrica também. Não basta você entender de programação, é necessário você compreender a parte elétrica. Feito isso, vamos aqui para o Factory.io. O nosso próximo passo então será a configuração dentro do ambiente CodeSys. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou vir aqui em CodeSys e eu vou apertar aqui, ó, Login. Quando você apertar Login, ele vai abrir esse novo tópico aqui para vocês. Veja que ele está em stop, quer dizer, ele vinculou o seu programação com o CLP virtual pelo Sys Tray que você utilizou. Vamos voltar aqui para a nossa programação e deixa assim inicialmente. Vamos lá para o nosso software CodeSys.
Clicando nele, aqui está a nossa planta que nós queremos simular. Vou vir aqui em File, Drivers, beleza? Você vai procurar aqui, ó, OPC Client Data Access. Clicou em OPC Client Data Access, você vai aparecer esse quadradinho aqui, não importa. Veja que já apareceu aqui, ó, o sensor meu da minha esteira e o conveyor, que é a minha própria esteira. Vou clicar aqui em Configuration. Vou clicar aqui em Browse Servers, que é para ele procurar todo servidor OPC que tem dentro do meu software, beleza? Pessoal, por que eu estou utilizando o OPC? Porque é o que o CodeSys nos fornece, o protocolo. Mas se fosse, por exemplo, tipo um Siemens, não seria já um protocolo OPC, provavelmente. Então vamos clicar aqui None, vamos clicar em CodeSys. Veja que ele selecionou aqui CodeSys, ele apareceu, ele encontrou o meu software CodeSys. Vou aguardar ele carregar. Beleza? Assim que ele carregar, eu vou clicar aqui em Browse Itens. Voltou aqui. Veja que ele não apareceu aqui ainda. Então vamos aqui novamente em Configuration e vamos clicar em Browse Itens. Ele está carregando novamente. E agora sim a gente volta. Veja que apareceu aqui a minha esteira e o meu sensor, beleza? Que está relacionado com aquilo que eu declarei já aqui dentro do meu software CodeSys. O que eu vou fazer? Do seu lado esquerdo são todas as suas entradas. Do seu lado direito são as suas saídas. Você vai pegar aqui, ó, sensor é uma entrada ou saída? Entrada. Então pega o seu sensor, arrasta ele e conecta aqui no seu sensor. Vai pegar a sua conveyor, que é a sua esteira, vai arrastar e vincula ele aqui na sua esteira. Beleza? Pronto, está configurado o meu software. Ele já vinculou o sensor que eu declarei com o sensor do meu Factory.io e a minha esteira com o conveyor do meu Factory.io. Conveyor é esteira, beleza? Feito isso, o que eu preciso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui na metade da minha tela, beleza? E eu vou colocar esse aqui também na metade da minha tela. Olha o que aconteceu, pessoal. Que legal. Vamos só... Se você apertar aqui, ó, Viewer, e tirar aqui, ó, Sensor Tags Palette, ele vai desaparecer essa janelinha aqui do lado e você vai conseguir visualizar o funcionamento do seu programa. Veja o que aconteceu. Eu falei para vocês que esse sensor, ele é normalmente fechado. Então, olha aqui, ó, se ele é normalmente fechado, quer dizer que lá na minha entrada do CLP já está com nível lógico alto. Se está com nível lógico alto, esse contato aqui, ó, ele já ficou normalmente fechado. Tá vendo? Ele já está comutado e por isso eu tenho um fluxo de energia vindo para minha esteira. Mas por que a minha esteira ainda não energizou? Porque eu não dei um play aqui para começar a simular de cá e eu não dei um start no meu CLP. Se eu der um start no meu CLP, veja o que acontece. A minha esteira começou a movimentar. Quando ela alcançar o meu sensor, ele vai parar. Beleza? De novo a simulação. É só se você apertar um pause e o play novamente. Quando ele alcançar o meu sensor, ele vai parar. E você consegue ver aqui do lado esquerdo o funcionamento dele, os contatos abrindo e fechando. Muito interessante para aqueles que querem aprender CLP. E eu vou colocar algumas videoaulas a respeito disso aqui no YouTube, certo? Então, participe, aprenda programação em CLP.